Graça e paz. Vamos abrir Mateus capítulo 11, a partir do verso 27. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 27. Vamos ler até o 30. Queridos, hoje vamos falar de um assunto que é tão importante para nós, sobre o descanso para a nossa alma. Então nós vamos analisar aqui alguns detalhes fundamentais, alguns pontos fundamentais para a gente aprender a descansar no Senhor, para não vivermos uma vida com cansaço espiritual. O cansaço espiritual, irmãos, ele vai resultar num cansaço físico também, um desgaste emocional. Ele tem uma tendência muito natural, muito comum em estourar tudo isso em nosso corpo. Então, é o motor nosso, de dentro, vamos colocar o nome de alma. Nós temos uma alma vivente. A alma é o centro das nossas emoções, a alma é o centro da nossa vontade, o centro dos pensamentos, é o coração do homem, é a nossa alma. E a nossa alma, ela tem recebido muitas informações no nosso cotidiano. Nós ouvimos muitas palavras negativas, desanimadoras. Nós ouvimos muitas tragédias. Tudo isso é uma forma de alimentar a nossa própria alma. Estão me compreendendo? Então agora Cristo, Ele veio com uma finalidade para ser o nosso descanso. Nós vamos ler aqui pelo menos 4 versículos. A partir do verso 27 diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nessa noite mais uma vez te damos graças por congregar os santos. E a nossa expectativa que nós temos mais uma vez é ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos e aprendamos como os eruditos. Abra os nossos olhos para que enxergamos claramente toda a realidade da tua palavra. Que nós não venhamos, ó Pai, a ficar tão somente em mais um conhecimento bíblico, mas que possamos ver além da letra a Ti, que é a realidade de toda a palavra. Fala conosco nessa noite, cativa as nossas mentes para Ti mesmo, conquista os nossos corações para Ti mesmo. Pai, Tu nos compraste, somos Teus, então venha pelo Teu Espírito nos levar a essa experiência tão real, tão verdadeira. É o que nós pedimos e entregamos esse tempo nas Tuas mãos, e em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, há 2 tipos de cansaço de que uma pessoa ela possa ter. Não existe 3 cansaços. É um físico e o mental. Então, obviamente, como nós já dissemos aqui, quando nós estamos nas palavras introdutórias, que o nosso cansaço é nós mesmos, e o nosso descanso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não existe um terceiro cansaço. Então nesse texto aqui, irmãos, Jesus ele está sendo muito preciso e muito meticuloso na sua identificação no estado em que o homem ele se encontra. Estamos vivendo uma época de uma raça cansada. Há um esgotamento físico em decorrência de um cansaço da alma, de um cansaço, vamos colocar assim, espiritual. Porque, irmãos, graças ao Senhor, porque nós temos esse texto tão claro para nós. E há também o cansaço mais terrível que tem, é o cansaço religioso, o cansaço da religião. A religião, ela cansa as pessoas porque ela escraviza as pessoas dentro de um mecanismo de regras e mandamentos que na maioria das vezes, como disse o nosso próprio Senhor, são mandamentos e preceitos de homens.
Então isso tudo, já nós vamos ver o texto, para a gente compreender de uma forma muito categórica que religião é proveniente do homem. Do homem há todo um esquema, todo um cansaço, toda uma busca de querer agradar a Deus por realizar as coisas para Deus. Irmãos, nunca será dessa maneira que vamos agradar a Deus. Uma das coisas que verdadeiramente traz mais alegria para o coração do nosso Deus e Pai, segundo está escrito lá em 3 João 1, versículo 4, ele disse assim, que eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir ou de saber que meus filhos andam na verdade. O que significa andar na verdade? Irmãos, Tiago vai dizer o seguinte, que não é para nós sermos tão somente aqueles que leem e compreendem a palavra. Isso não significa nada. É necessário que nós ouvimos a palavra e obedeçamos a palavra de Deus. E essa obediência não vai trazer para nós cansaço. Porque quando nós nascemos de novo, irmãos, quando a nossa natureza foi trocada, o velho Adão foi crucificado e morto junto com Cristo, foi sepultado, graças ao Senhor, acabou. A história do nosso pecado foi destruída lá na cruz em Cristo, porque o pecado também é tudo aquilo que nos traz cansaço, nos traz perturbação. A palavra fala, Jesus vai dizer, abrindo o coração do homem lá em Marcos capítulo 7, que a loucura também procede do coração do homem. Então ele tem uma lista bastante grande, mas a loucura, a pessoa fica totalmente perdida e tenta de todas as formas buscar a Deus dentro do esquema religioso. E por falta de conhecimento começam a perecer, começam a ficar desanimados, esgotados espiritualmente. E aí há um desajuste emocional, a pessoa fica totalmente perdida, totalmente desalinhada, desconfigurada, ela fica estranha, esquisita, fica rústica e fica seca, porque não tem aquele alívio. É como que antigamente os carros tinham aqueles radiadores que secava, tinha que colocar água, saía aquela fumaça. Então isso é mais ou menos uma figura da alma, quando ela está seca, quando ela está realmente perturbada, angustiada, amargurada, está duvidosa, duvida de tudo, não acredita mais na palavra, então está cansada de religião, foi muito ferida, foi muito machucada pela religião, e a religião, ela escraviza as pessoas, machuca as pessoas, mata as pessoas a cada dia que passa. A religião não traz vida, nós não somos salvos pela religião, nós não somos salvos por obedecer regras e mandamentos, e fazer isso, e fazer jejum, e fazer um monte de oração, não é isso que vai trazer a salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente o nosso descanso. E hoje, as pessoas pensam que tem que fazer coisas para Deus. Nós fazemos tanto, irmãos, nós fazemos até oração, nós gostamos de fazer até oração, entende? Então, queridos, devemos orar ao Senhor, para que Ele revele na sua palavra, primeiro motivo do nosso cansaço. Irmãos, todo homem, toda mulher que nunca nasceu de novo, ele vai viver uma vida cansativa, porque, irmãos, religião cansa. A religião, ela funciona assim, então, vamos nos reunir como igreja aos domingos, né? Tem a reunião, mas de repente ali, irmãos, as doutrinas que são engendradas pela liderança, incutidas na cabeça das pessoas, fazem elas ficarem muito cansadas, desanimadas, feridas e machucadas, e decepcionadas também. O profeta Isaías, ele disse aqui, abram comigo por favor, Isaías capítulo 28, vamos ler aqui, irmãos, alguns versículos para mostrar que a religião, ela só traz cansaço para nós. A religião, ela traz cargas para nós, ela traz fardos pesados sobre as nossas costas. E uma das coisas que Jesus sempre fez foi confrontar os religiosos de sua época, mostrando para as pessoas o alívio, que ele era o verdadeiro descanso, como nós já lemos aqui. Então, Isaías capítulo 28, vamos ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 11, 12 e 13, presta atenção. Então ele diz assim, para ser bem mais
exato, vamos ler a partir do verso 9. Então aqui, irmãos, ele faz uma pergunta: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Então, observa que coisa interessante aqui: a quem se ensinaria o conhecimento? Aqueles que são os desmamados, que pararam de beber leite? Penso que não, porque quando os pais, eles são verdadeiramente cristãos, filhos de Deus em Cristo Jesus, os filhos olharão para seus pais e verão neles Cristo. Como que os filhos vão ver Cristo em seus pais? De que maneira? Pela atitude. Porque, irmãos, não adianta você ser, ou pelo menos aparentemente parece ser, uma pessoa que você fala que lê Bíblia, que você ora, mas que você nunca experimentou seu novo nascimento em Cristo, que você nunca nasceu de novo. Então a sua vida religiosa é uma vida cansada, e os teus filhos não verão Cristo em você. Os pais aqui presentes, será que, se perguntássemos para os seus filhos: você tem visto Cristo no teu pai, na sua mãe? O que eles responderiam? Agora, como que os filhos vão ver Cristo em nós pais, em nós mães? Como que Cristo vai se expressar? Irmão, só tem uma maneira de Jesus se expressar, se manifestar na vida dos pais: é quando os pais ganham uma experiência com o Senhor, uma experiência que foram libertos por Cristo lá na cruz do Calvário. Porque, como eu disse aqui anteriormente, o pecado, ele traz para nós uma carga muito pesada, não dá para a gente carregar uma vida inteira, não tem como. Então, Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu um dos fardos muito grande, que é a lei. Ele cumpriu, segundo o Salmo 119, os primeiros versículos: eu cumpri os teus mandamentos à risca. Jesus, o homem perfeito, cumpriu tudo, mas ele não cumpriu por ele, porque ele era um homem puro, não tinha pecado, ele era o Cordeiro de Deus, ele não tinha nenhum pecado, mas ele veio para tirar o pecado. Então, irmãos, ele poderia então cumprir a lei, mas porque o Espírito Santo de Deus que habitava nele o habilitava. Mas Jesus Cristo não era Deus? Talvez você pode perguntar. Sim, era Deus, mas quando ele se fez carne, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e por amor de nós, o Deus, ele se encarnou e se fez carne. Ele veio atrás de nós, em nosso encalço, para nos libertar do nosso pecado. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Então, queridos irmãos, quando nós nascemos de novo, precisamos de crer que o meu e o seu pecado, ele foi tirado de nós. Como que Jesus fez isso? Ele disse no Evangelho de João, capítulo 12, versos 32 e 33, ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando Jesus estava na cruz, crucificado, pendurado ali, vertendo o seu precioso sangue, que era para a remissão dos nossos pecados, houve um momento, irmãos, na nossa história, que ele nos atraiu a si, fomos colocados em Cristo. Vocês se lembram quando ele deu aquele brado, segundo está escrito lá no Evangelho de João capítulo 19, está consumado? Ou seja, tudo já foi feito. No grego ali é tetelestai, tudo já foi feito, não há mais nada que fazer por essa humanidade pecadora, nojenta, suja, imunda e podre. É a humanidade, é a nossa história de podridão. Se a gente for fazer uma análise de nós mesmos, nós vamos encontrar na palavra muitas coisas terríveis. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que o homem, ele é podre da sola do pé até a cabeça.
totalmente corrompido, tem um coração enganoso. Irmãos, nós temos uma tendência de confiar em pessoas com coração enganoso. Cuidado, irmãos, olhe para a palavra de Deus. Hoje nós enfatizamos, hoje pela manhã, sobre a questão de cuidado em crer nesses profetas meia sola, que pregam a visão dos seus corações. Estuda depois Jeremias capítulo 23, ou Ezequiel capítulo 13, que fala contra os profetas, que não pregam aquilo que Deus diz, pregam segundo o seu próprio entendimento, que às vezes aprendeu numa faculdade de teologia. Entende, irmãos? Então Jesus estava na cruz, Ele nos puxou, o nosso pecado, eu e você fomos colocados nele, porque o salário do pecado, irmãos, entendam isso, o salário do pecado é a morte. Deus não pode salvar você e a mim se a justiça dele não for cumprida em nós. A justiça dele só é cumprida em nós quando a justiça é feita. Então Cristo, ele assumiu o meu e o seu lugar. O que houve ali naquela cruz? Deus nos colocou em Cristo, Deus nos colocou no corpo de Cristo, e ali naquela cruz houve um momento que ele morreu de fato. A mesma Bíblia que diz que Jesus Cristo morreu, ela afirma que nós também morremos. Agora eu preciso de fazer uma pergunta para você que está aqui neste auditório. Você já creu que foi atraído no corpo de Cristo? Você já creu que foi co-crucificado com Cristo? Que você morreu com Cristo? Segundo Coríntios capítulo 5, 14, fala que o amor de Cristo nos constrange, jogando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele morreu por mim, é uma morte substitutiva, mas ela nesse mesmo versículo é uma morte também inclusiva, identificativa. Ele morreu, mas eu também morri com ele. E onde é que está o meu nome? No todos. Quantos que pecaram? Todos pecaram. Quantos que ele atraiu na cruz? Todos. Mas nem todos irão crer nessa palavra, porque vão cortar atalho. Tem um tal de aceitar Jesus aí, que misericórdia. Charles Finney, quando trouxe essa doutrina para dentro das igrejas evangélicas, começou a produzir salvação falsificada, salvação que verdadeiramente ela não traz certeza para aqueles que creem dessa forma, porque está crendo uma palavra evasiva. Não foi assim que Cristo fez. Nós não temos que aceitá-lo, foi Ele quem nos aceitou, nós temos que crer. Lembra aquele texto muito conhecido nosso? João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, para que todo que nele crê. A palavra crer significa, no original, estar unido a. Todo que nele crê. Se eu creio em Cristo, eu estou unido a Cristo, e a minha identificação com Jesus começa na morte. Ele me atraiu, não foi eu que fui a Ele, Ele que veio até nós, conforme Moisés disse lá em Êxodo capítulo 3, que o Deus dos hebreus nos encontrou. Nós não fomos encontrados, nós não buscamos a Deus. Como é que nós sabemos disso? Romanos 3 vai dizer o seguinte: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Essa é a nossa história, a alienação do Senhor. Então, Ele nos levou até o Senhor Jesus. Isso está escrito lá em João 6, verso 37, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o Pai nos colocou em Cristo, porque Ele nos atraiu. Jesus só pôde atrair aqueles que Deus, desde o início, sabia na sua onisciência que iria crer em Jesus. Querido, você é um homem, mulher privilegiado, porque se você está aqui nessa noite, é por vontade do Senhor, que Ele quer que você entenda essa palavra, Ele quer se revelar a você, como lemos lá em Mateus 11, 27. O Filho revela o Pai revela o Filho, Ele revela quem quer. O que é revelar o Pai? Jesus veio revelar o Pai. Vou citar um texto aqui muito conhecido. Lembra de João 14, versículo 9? Quando Filipe disse assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual que era a necessidade maior de Filipe? De um Pai.
Quando eu estava cursando psicologia, nós visitávamos muitas clínicas e hospitais. E fomos visitar uma clínica uma vez, e a necessidade daqueles que estavam ali, os internos, qualquer um que chegasse lá perguntasse, porque tem muitas pessoas que fazem obra de caridade, e perguntava para eles: o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Sabe o que eles respondiam? De um pai. Não tinha um pai. Irmão, o dia que você perceber e entender que quando você crê que foi atraído em Cristo, crucificado com Ele, você morreu com Cristo. Romanos 6,7 fala que aquele que está morto, justificado está do pecado. Ah, nós somos zumbis então? Não é isso, irmãos. Nós morremos com Cristo na cruz, porque assim está escrito. Romanos 6,6 fala assim: sabendo isto, porque para nós crer temos que saber que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado, a natureza, a entidade pecaminosa que foi colocada por Satanás lá no Jardim do Éden, entrou em nós pela vida. Só tem uma maneira de sair, não é pela oração, não é por jejum, não se mata o velho homem com jejum. O velho homem precisa de morrer com cruz, e foi exatamente isso. Jesus já consumou a obra, então creia que você morreu, que você está morto com Cristo. Muito bem, isso é maravilhoso, irmãos. Então aí o teu velho homem, que é o que lhe traz cansaço, Jesus já levou na cruz. 1 Pedro 2,24 está escrito assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E por suas feridas, as feridas de Cristo, eu e você, nós fomos sarados. Que maravilha, irmãos. Então, isso é maravilhoso. Então, ao terceiro dia, Deus trouxe o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. A mesma Bíblia que diz que Ele morreu, afirma que nós morremos, que nós fomos sepultados com Ele, enterrados, porque o pecado tem que ser enterrado, porque Ele está morto. O velho homem fede, é fedorento. Você está pensando que isso aqui é conversa de pregador? Não, irmãos. Olhe para você. O que sai de bom de você? E de mim também. O que sai? O que nós temos de bom para oferecer para as pessoas? Uma boa palavra filosófica. O que nós temos de bom para oferecer para as pessoas? Deixa eu ir um pouquinho mais fundo aqui. Fica sem tomar banho em 3 dias, sem usar perfume, igual os franceses usam. Você acha que teu cheirinho é bom? Não é nada bom, desagradável. O que sai de nós de bom? Agora, se de fato não sai de nós coisas boas, é porque não está entrando em nós coisas boas. Os nossos olhos, ele é a boca da alma. Nós nos alimentamos todos os dias espiritualmente pelos olhos e pelos ouvidos. Irmãos, qual tem sido o seu alimento diário? Provérbios vai dizer que você é aquilo que você come. Estão me compreendendo, irmão? Então, tudo que você come é aquilo que você é. E tudo aquilo que substitui o lugar de Cristo na nossa vida é idolatria. O que é idolatria? Aquilo que ocupa o lugar de Cristo na nossa vida. Nós ficamos aí, às vezes, criticando muito os católicos, a imagem de escultura. Às vezes, o povo evangélico não regenerado é muito pior do que os católicos. Mas muito pior. Porque eles levantam ídolos no seu coração. Estão entendendo? Como que a gente sabe? Vou orar para que Deus abençoe, para que eu consiga fechar o negócio daquela fazenda, que eu compre aquela fazenda. Espera aí. Deus abençoe para que tenha um carro novo. Deus abençoe para coisas e coisas e coisas. Isso traz cansaço para nós, irmãos. Quanto mais coisas você tiver nessa tua vida, mais você vai ter uma coisa chamada preocupação. E a preocupação vai tirar a tua paz. Vai perder sono,
vai começar ingerir no seu corpo barbitúricos, tranquilizantes e uma série de coisas, e vai ser difícil você conviver com você mesmo. E aí, quando a pessoa não se suporta, ela começa a projetar aquilo que ela é nas outras pessoas. É os defeitos que nós temos. Quer saber os teus defeitos? Quais são eles? E aqueles que você vê nas outras pessoas. Romanos 2:1 fala assim: olha, homem, tu és indesculpáveis quando julgas, quem quer que sejas, porque naquilo que tu julgas, você pratica as mesmas coisas. Então os defeitos que você vê nas outras pessoas são os seus próprios defeitos, irmãos. Isso traz cansaço para nós. Agora, observa aqui Isaías 28. Ele disse aqui, olha, verso 10: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que significa essas regras aqui, irmãos? Você não pode cortar o cabelo, você não pode usar calça comprida, você não pode isso, você tem que fazer isso, tem que fazer campanha, tem que fazer proposta, tem que fazer... Chega! Que história é essa? Se a minha Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê, irmãos? Primeiro, do meu pecado, que é um grande peso para mim. Isso me traz muito cansaço, me rouba a paz. O homem no pecado, ele não tem paz. Para os perversos, diz o meu Deus, Isaías 57, versículo 21, não há paz, não tem paz. Uma pessoa que não tem paz, ela não tem descanso. Uma pessoa perturbada, inquieta, uma pessoa semiclofalta, é uma pessoa totalmente, vive uma maluquice terrível, não tem paz, não tem descanso. Todas as vezes que ela deita com a face no travesseiro, os pensamentos, às vezes não deixam ela dormir direito. Há uma preocupação, não há descanso, confia em si mesmo, voltada para si mesmo. E aí vem depressão, vem tendências suicidas, vem uma série de coisas, por falta da pessoa de Cristo para preencher o vazio do seu coração. O homem no pecado, ela é terrível. Então agora aqui, e a religião, ela aponta para, se eu tenho que obedecer preceitos, regras sobre regra, a pessoa fica louca, fica maluca. Há um cansaço terrível. E aí ele diz assim no versículo 11: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, aqui não é falar em língua estranha não, viu, irmãos? Aqui é língua estrangeira, falará o Senhor a este povo. Agora olha o 12, a qual ele disse, este é o descanso. Este aqui é um apontamento, há um descanso prometido pelo Senhor, pelo profeta Isaías, e esse descanso nós sabemos que é Cristo, Ele é o descanso, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Irmãos, quando nós temos uma visão da pessoa de Cristo, que Ele é o nosso verdadeiro descanso, e quando nós não atentamos para isso, a própria palavra de Deus será para nós peso. Olha o versículo seguinte aqui, o verso 13. Então, porque não quiseram ouvir, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, caiam para trás e se quebrantam e sem laço e sejam presos. Vocês sabem como é que hoje em dia as religiões seguram o povo dentro das igrejas? Por exemplo, veio aqui hoje o meu amigo Júnior, está aí. Ô Júnior, a partir de domingo que vem vou te dar um cargo aqui, viu? Você vai ficar ali na porta, vou te dar um crachazinho, você vai ter um cargo. Sou uma pessoa importante agora, eu tenho um cargo na igreja. Querido, isso aqui é engano do diabo. Misericórdia. O Senhor não trabalha assim. Isso é segurar, encabrestar as pessoas dentro da religião.
Puxa vida, tem uma pessoa aqui que eu atendi recentemente, que menos de um mês frequentando a comunidade, já nomearam essa pessoa, consagraram ela a pastor. Ele veio falar comigo: como é que é ser pastor? Eu falei: como assim? É que eu fui consagrado a pastor lá na minha igreja. Meu Deus do céu, vamos falar da salvação? Meu Deus, não sabe? Eu falei assim: abra aí em Gálatas. Gálatas, você abre aqui para mim, que eu não sei onde é que está. Eu nem leio a Bíblia, estou começando a ouvir agora. Por favor, me ajuda aqui. Meu Deus do céu, consagrado a pastor? Para que isso, irmãos? Para segurar as pessoas presas na religião. Tem comunidades que eles precisam de metas para batizar pessoas, senão eles são removidos. O que é isso então? Tem uma mensagem muito emotiva, umas histórias que comovem as pessoas, que mexem com a alma das pessoas. Então, chama todo mundo lá na frente, coloca um som aqui, bem baixinho, aquele som, e a pessoa vem chorando e se ajoelha, e clama, e cai para trás, e no outro domingo está todo mundo sendo batizado, e mete no relatório: vou mandar para lá. Isso é do capeta, irmãos. Nós não podemos fazer apelo às pessoas para vir para frente e aceitar Jesus. Não se aceita Jesus. Nós precisamos ajudar o Espírito Santo a fazer aquilo que Ele sabe fazer com eficiência. É operar no homem o novo nascimento. Como que o Espírito faz isso? Ele vai mostrar na palavra tudo aquilo que Cristo é e fez, e vai aplicar essa obra em nossa vida. Aí, se nós cremos pela graça, Ele dá graça para nós crermos, porque se Ele não revelar a sua graça para nós crermos, ninguém vai crer. Ele revela a sua graça, Ele nos habilita a obedecer a palavra de Deus quando nós somos filhos de Deus. Ele coloca dentro de nós o seu Espírito e nos capacita a obedecer seus preceitos e seus mandamentos. Então você vai obedecer, mas na força que Deus supre. Não é eu me esforçando, então você vai cansar. Deus não quer suor, irmão, não quer CC, não. Lembra de Caim? O primeiro religioso foi os seus pais, Adão e Eva. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E depois, mais para frente, o que Caim fez? Caim fez coisas legítimas. Ele fez uma plantação, colheu, ofereceu para o Senhor o melhor da terra. O que Deus disse? A palavra fala que Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. Por quê? Porque era uma oferta incruenta. O que é uma oferta incruenta? Que não tem sangue. Em Hebreus 9:22 a palavra fala assim: segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus mostrou para Adão e Eva, fez o Senhor vestimentas de peles de animais e os vestiu, a nudez deles, porque com tangas de folha, isso aí é o processo humano para tentar querer agradar a Deus, se religar com Deus. Isso é religião, irmãos. O que é religião? Religião é eu fazendo para alcançar a Deus. Religião é eu subindo os degraus da escada para encontrar Deus lá no último degrau. Evangelho é Deus descendo a escada na pessoa de Jesus Cristo para me alcançar no último degrau da escada como um caído, como um pecador, como uma pessoa sem nenhuma disposição para ir até Ele. Isso é Evangelho. O Evangelho é Cristo vindo até nós e nos buscar, fazer uma limpeza em nós. Irmãos, Cristo, Ele foi julgado ali na cruz. Cristo, irmãos, Ele foi, é assim, aqueles que descem para a sepultura sem a vida de Cristo, vai logo para o inferno. Mas aqueles que crerem em Jesus Cristo, irmão, o seu pecado e o meu pecado foi julgado nele. Quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, Deus julgou-nos em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele levou sobre si todo o nosso julgamento. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus sobre o meu e o seu pecado, que Ele julgou no seu Filho Jesus Cristo.
para que nós pudéssemos ter hoje um descanso maravilhoso. Irmãos, não tem como um cristão viver uma vida cansada, triste, entende? Cristo, Ele fez uma obra tão maravilhosa. Queridos, uma pessoa sem Cristo, ela vive mental e fisicamente cansados. Há uma canseira. Jesus disse o seguinte: eu vos aliviarei. Eu quero tirar as cargas de sobre vocês, porque as cargas que o Egito põe em nós, que o mundo coloca sobre nós, nos deixa muito cansados. Por favor, irmãos, abra comigo lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Olha que Deus misericordioso nós temos aqui, irmãos. Vamos ler com bastante cuidado esses versículos, para a gente começar a valorizar aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então ele está dizendo aqui o seguinte, no versículo 5, Êxodo 6, versículo 5, a palavra diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Olha o versículo 6, portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Palavra linda, né, irmão? Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Egito, vocês sabem que é mundo. Egito, no original hebraico aqui, é aflição, a mesma palavra que está escrito lá em João 16, verso 33, quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, no mundo passais por aflições. Mas antes de Jesus dizer isso, ele disse assim, no mesmo versículo, João 16, 33, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. O que é paz, irmão? Tranquilidade. Paz é serenidade. Paz é descanso. Paz é alívio. Tudo isso, uma palavrinha: paz, descanso. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar por tribulações, por aflições, mas com Cristo sendo Ele mesmo a nossa paz. Aquele que diz Isaías 43, versículos 5 e 6. Eu vos tenho carregado no colo desde o nascimento, já tenho feito, e serei assim com vocês até as cãs. É o Deus e Pai que nos leva nos braços, se nós aprendermos a vivermos uma vida de dependência dEle, Ele vai nos carregar. Então, irmãos, Ele disse assim: eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, este mundo, Egito, mundo, este mundo não faz outra coisa a não ser colocar cargas sobre as nossas vidas. Cargas, muitas vezes, nós temos um filho, às vezes nós temos uma esposa estranha, um marido esquisito, e essas cargas. Então, qual é a solução? Jesus Cristo. Ele quer levar os nossos fardos, Ele quer carregar as nossas cargas. E Ele diz assim no versículo 7, presta atenção agora que lindo que é: tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, para que o Senhor então possa tirar nós debaixo das cargas do Egito, só tem uma maneira: é nos tirando nós deste mundo. E Ele já fez isso. Primeiro que nós não morremos com Cristo. Para nós estivermos livres das cargas do Egito, nós temos que ser tirados deste mundo. Mas aqui é uma atitude de fé, porque literalmente nós vamos estar aqui ainda. Mas de que maneira? Nós fomos crucificados com Cristo, não fomos? Fomos, morremos com Ele, fomos sepultados, estamos fora do mundo, pela fé. Lembra que Paulo disse lá em Gálatas 6, versículo 14? Mas longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
O mundo está morto para mim, eu estou morto para o mundo. Então, o mundo, ele pode tentar de alguma maneira infligir, trazer carga sobre a minha vida. E elas vão vir. Mas você lembra o que está escrito lá no Salmo 68, versículo 19? Lembra, irmãos? Vamos lá para o Salmo 68. Olha aqui, irmãos, você que às vezes anda tão atarefado, você que anda com sua mente aí tão pesarosa, aqui está escrito assim, Salmo 68, versículo 19 e 20. Olha aqui 2 versículos maravilhosos. Diz assim a palavra. Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Irmãos, que coisa linda. Então, eu não sei que tipo de fardo você tem carregado durante o teu dia a dia, mas se você está carregando esses fardos, é porque nós queremos ser igual uma mula, igual diz o salmista 32, versículo 10, não sejais como a mula sem entendimento. Não seja como uma mula é aqui, coloca a carga nela, ela vai carregar. Não é nada disso. Entrega para quem tem competência para carregar. Olha só, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Então, como que Ele vai carregar o nosso fardo se você não entregar para Ele? Lembra do Salmo 37, versículo 5? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se Ele vai fazer tudo, eu vou descansar. Mas espera um pouquinho, como que Ele vai fazer tudo? Através de mim. Mas quando Ele pede algo para mim fazer, e nos nossos trabalhos seculares, nós temos as nossas responsabilidades, que às vezes parece que é tão cansativo, não é? Irmãos, às vezes nós temos preguiça mesmo. Tem muita gente que não gosta de trabalhar. Temos aqui irmãos que têm empresas aqui, que está procurando pessoas para trabalhar e não acha. Mas você anda na rua de Cidrolândia, todos os dias à tarde você vê pessoas sentadas tomando tereré, dependendo de Bolsa Família. Irmãos, misericórdia, para com isso. Acho que as pessoas têm que tomar um pouco de vergonha na cara e trabalhar. Como é que você fica rico, próspero? Vai trabalhar. Trabalhe e dependa do Senhor, e Ele vai fazer a sua vida prosperar. E não seja um enganador não, passando os outros para trás. Viva uma vida decentemente, viva uma vida na dependência dEle, para que Ele possa operar em você um testemunho maravilhoso, glorioso e gracioso. Não passe os outros para trás. Um tempo atrás, lá em São José do Rio Preto, eu vi uma pessoa falar comigo: irmão Cláudio, eu estou endividado até a tampa. Cara, eu já pensei em tantas coisas, pensei até em tirar minha própria vida. Mas falei, o que você faz da vida? Eu sou corretor. Corretor. Ah, é? Então conta um pouquinho da tua história. Cristão. Um cristão. Aliás, não é cristão, era um crente. Era um evangélico. Cristão não faz esse tipo de coisa. Ele começou a contar, ele disse que tinha uma reserva de dinheiro, foi guardando dinheiro, teve uma grande quantidade de dinheiro, que ele aguardava uma pessoa que estava meio, vocês já ouviram essa expressão, está enforcado? Puxa, a única coisa que eu tenho para resolver meu problema é vender a minha casa, vender meu carro. Então, se o carro valia lá 60 mil, ele oferecia 40 mil. O que eu tenho é 40 mil, à vistinha, você quer? Irmãos, não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai levar vantagem ali naquele momento, mas depois Deus vai cobrar de você. Se você é filho de Deus, filho de Deus não vai fazer isso. Deus vai cobrar de você com juros e correções monetárias. Este homem estava tão endividado porque passava os outros para trás. Estava lá endividado, perturbado, sem paz, sem alegria, totalmente destruído. Será que tem como Deus ajudar a pagar minhas dívidas? Ajudar pode ser que Ele ajude, mas você vai ter que trabalhar e parar de passar os outros para trás. E quando a gente fala a verdade, as pessoas têm raiva da gente.
Mas é a palavra que diz isso. A palavra que diz isso, não é nós. Agora, eu sei que quando nós falamos a verdade, eu sei que as marretadas vêm nas nossas costas, mas se Deus nos chamou para pregar a verdade, irmãos, doa quem doer, vamos continuar pregando a verdade da palavra e mostrando para os irmãos que nós temos tudo que é Cristo. Ele é o nosso descanso. Está muito cansado? Está abarrotado de trabalho? Vá até Ele. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Fora de Cristo não tem descanso. Não adianta você buscar qualquer fonte. É dinheiro, não vai ter descanso. É terrível, mas que lindo. Nosso Senhor, dia a dia, Ele leva o nosso fardo. Ele é o nosso Deus da verdade. Queridos, você já calculou o preço do teu descanso? Já parou para pensar? Porque em Cristo é o nosso descanso. Eu lembro, irmãos, lá em Êxodo capítulo 33, vocês também se lembram? Que Deus diz para Moisés, que Moisés estava com aquele povo todo que ele libertou lá do Egito, ia para o deserto. Moisés começou a sentir canseira. Moisés disse para Deus: Senhor, o Senhor me faz subir com este povo, mas não diz quem irá comigo? Porque Deus havia dito para ele que enviaria um anjo. Moisés não queria anjo, queria o Senhor, porque anjo tem que obedecer a Deus. Anjo é muito exigente, anjo faz as coisas, anjo cobra, anjo é aquilo que Deus disse, ele vai cumprir a risca. Então, Moisés diz para Deus: Senhor, o Senhor me faz subir com esse povo, mas não me mostra quem há de ir comigo. Então, a palavra fala lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 13, especificamente o versículo 14, lá está escrito assim: então Deus diz para Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir, porque Ele é o nosso descanso. Irmãos, Ele é o Todo-Poderoso. Agora, é uma coisa que ninguém entende a não ser por revelação. Como, irmãos? Como que este Deus do universo, que criou todas as coisas, nem este universo consegue contê-lo? Pela fé, Ele habita em nós, dentro de nós. Então Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa sabedoria, a nossa redenção, a nossa santificação, a nossa vida, a nossa ressurreição, o nosso pão, a nossa água. Cristo é tudo, irmãos, que você possa imaginar, Ele é para nós. Então, por isso que todo o nosso serviço, estando nós em Cristo, deve ser, sabe de que maneira? Salmo 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Irmãos, eu vou começar a falar algumas coisas aqui para vocês, para perceberem o valor do nosso descanso. Essa palavra paz, ela traz todo um pacote de descanso, alívio, serenidade, tranquilidade. Jesus, Ele fez a paz. Abram comigo, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses 1, verso 20. Temos aqui, irmãos, uma declaração tão linda da palavra de Deus, que vai mostrar que Jesus, Ele fez a paz, e a Bíblia vai mostrar qual foi a maneira, então, que Ele realizou, executou essa paz, para a gente calcular o preço. Diz assim, Colossenses 1, versículo 20, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, observe aqui que ele fez a paz, mas em que sentido que ele fez a paz? Porque se nós estávamos no pecado, nós éramos inimigos de Deus, alienados de Deus. Cristo entrou na nossa história
Ele veio para fazer a paz. Agora, qual paz que ele fez? A paz com Deus. Vocês se lembram daquele texto de Romanos 5:1 que diz assim, me ajuda aí, reconciliados, pois, com Deus, temos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Agora, irmãos, então, ele fez a paz, a nossa paz com o Pai. Então, a nossa consciência já não tem mais aquele peso. Podemos chegar diante de Deus. Você não precisa fazer mais campanha, não precisa fazer mais voto. Gente, você tem acesso ao trono da graça para conversar com Ele. Ele é teu Pai agora. É o Pai que pode todas as coisas. Então, Jesus nos reconciliou com o Pai. Não que Ele era o nosso inimigo, Ele sempre nos amou. Mas nós que éramos inimigos dele. Então Jesus fez a paz. Agora, sabe qual é o efeito dessa paz? Eu quero que vocês abram comigo agora em Isaías, capítulo 32. Irmão, presta atenção aqui, qual que é o efeito da paz? São duas coisas aqui maravilhosas. Isaías 32, versículo 17, olha só. Veja aqui o efeito da obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Olha que lindo, irmãos. Irmãos, decorem esse versículo, porque ele é muito lindo. Aliás, esses dois versículos aqui. Isaías 32, verso 17, está escrito assim: o efeito da justiça será paz. Ou seja, aquilo que ele fez gerou um efeito em nós que é a própria paz. Agora, a paz com Deus é diferente da paz de Deus. Então, o efeito da justiça será a paz. Essa paz aqui é o próprio Senhor. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora, aqui, irmãos, essa paz é uma pessoa. A palavra fala em Efésios 2,14 que Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Para que nós tenhamos a paz que é Ele tem que morar dentro de nós. E para que Ele more dentro de nós, temos que crer que fomos crucificados com Cristo. E agora quem vive não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O fruto daquilo que Cristo é e fez, trouxe para nós a paz, repouso, aliás, o fruto da justiça vai ser repouso e segurança para sempre. Agora, mas não para aqui, irmãos. O Espírito Santo quer que a gente saiba mais coisa ainda. Olha o verso 18. O meu povo habitará em moradas de paz. Em moradas seguras? Não, em moradas bem seguras. E em lugares quietos e tranquilos, sem perturbação. Porque Ele é a nossa paz. Onde Cristo está, a paz ela é reinante. É a serenidade. Lembra do Salmo 23, versículo 1 e 2? Como que não vamos descansar? Lá está escrito assim: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não vai faltar descanso, não vai faltar providência dos alimentos, não vai faltar nada para você. E o versículo 2 diz assim, do Salmo 23: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Quando está aquele radiador assim da nossa alma bem seco, Ele vem com aquele refrigério e refrigera a nossa alma. Ai, graças ao Senhor. Irmãos, peça ao Senhor que te livre da religião, que te livre de todo esquema religioso, de querer fazer coisas para Deus. Cristo fez o tudo, e tudo que Ele for realizar através de você e de mim, Ele vai lhe habilitar você a fazer, e você vai fazer, e você não vai ter nenhum cansaço. Quanto mais você faz para Ele, na dependência dEle,
mais você vai ser edificado, mais você vai satisfazer o coração do Pai, mais você vai ter contentamento, mais você vai ter alegria, mais você vai ter entusiasmo, mais você vai se aproximar dele, irmãos. Ele é o nosso descanso, a nossa vida. Como podemos rejeitar este maravilhoso Senhor? Não vamos ser como Marta, aquela mulher que trabalhava, que ficava perturbada com tanto trabalho. Jesus disse para ela o seguinte: Marta, 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 tu te preocupas e trabalha com muitas coisas. Eram coisas legítimas que ela tinha que fazer, alguém tinha que fazer, mas ela mexeu no ponto seguinte, lá em Lucas capítulo 10, de 38 em diante. Ela falou para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe eu servir sozinha? Eu preciso de ajuda. Jesus disse para ela: Marta, Marta, você se inquieta, se preocupa com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Ela estava sentada, quedava-se aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Irmãos, que coisa linda isso. Irmãos, será que nós temos quietude em nosso coração para ouvir a palavra dele? Será que nós temos silêncio em nossa alma? Será que a nossa alma é muito barulhenta? As agitações do dia têm a tendência de nos intoxicar com o barulho deste mundo. Mas, irmãos, você pode permitir que muitas vezes um passarinho voe e até pouse na sua cabeça, mas não deixe ele fazer ninho, não. Irmãos, nós não podemos aceitar de forma alguma que o barulho deste mundo venha perturbar a nossa intimidade que temos com o Senhor, o nosso tempo de devoção com Ele. Abra aqui em Isaías capítulo 30, olha o versículo 15. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa preciosa. Essa palavra alívio, tranquilidade, ela é muito, muito rica. Muito rica. Diz assim, verso 15, Isaías 30, 15: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Fique, irmãos, procure mecanismos para você ficar tranquilo na presença dEle, confiando nele. Sossega. Aquela canção, faz tempo que a gente não canta mais ela, né? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Não fica agitado. Eu lembro de um médico lá no Paraná, um médico muito requisitado, muito bom. Ele já faleceu, mas teve uma época que ele saiu para fazer uma viagem com a sua esposa, e aí ligaram na casa dele. E aí a empregada atendeu o telefone, a pessoa falou: o doutor está aí? Não, ele saiu para viajar. De férias? Não, levou a esposa. Percebe? Não, mas aqui é fato. Queridos, Cristo, Ele é o nosso descanso. Cristo é a nossa vida. Cristo é aquele que alivia os nossos fardos. Quando a ansiedade, eu sei que neste mundo não dá para viver sem ter um princípio de ansiedade, mas lembra do apóstolo Pedro, o que ele disse na sua carta? Depois que ele teve aquela linda experiência com o nosso amado Senhor, ali quando Jesus disse o seguinte: olha, passemos do outro lado, lembra? E foram todos entrar no barco. Jesus foi lá na polpa e foi descansar. Jesus disse assim: olha, passemos do outro lado, e foi descansar. Mas veio um temporal e eles ficaram muito ansiosos, aqueles pescadores que eram profissionais, e foram acordar o mestre: mestre, o senhor não se importa? O barco está afundando, nós vamos perecer. Jesus levantou, acordou e disse para eles: até quando vou estar com vocês, homens de pequena fé? Eu não disse que passemos do outro lado? Por que vocês não confiaram na minha palavra? Porque eles estavam muito ansiosos. Aí Pedro ganhou uma experiência muito linda, e ele escreveu lá na sua carta, 1 Pedro 5, versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós.
Quem é o Senhor, irmãos, que cuida de nós? É o Todo-Poderoso, é o Criador da terra, céus e mar, que fez tudo por nós. Ele é o nosso descanso. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez, que pudemos abrir as Escrituras e encontrar nela o Teu Filho, que é o nosso verdadeiro descanso. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, para conhecê-lo de uma forma plena. Pai, nos dê uma memória fértil e fecunda para reter a Tua palavra, para guardá-la em nossos corações. Muito obrigado, Pai, por essa semana que se inicia. Nós colocamos os cuidados dessa semana em Tuas mãos. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, o Senhor é aquele que é a nossa retaguarda. Em Ti nós estamos guardados, porque é o Senhor é quem nos guarda e leva-nos guardados para os nossos lares. Pai, cremos que vamos dormir e pegar logo no sono, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.